Bom dia a todos. Nós vamos dar início, então, à aula de número 17 do curso. O tema da aula hoje são os determinantes. Então, nós estamos abrindo a área 2 com esse assunto. E a gente vai, de certa maneira, apresentar os determinantes de uma forma bastante ingênua, tá? De modo que eu não vou poder justificar muito bem as propriedades que vão ser utilizadas, os resultados que vamos obter. Mas a ideia é dar ênfase, então, só à obtenção de um algoritmo eficiente para calcular um determinante de qualquer ordem, um algoritmo computacional, certo? Mas a gente pretende divulgar mais tarde um texto de leitura opcional, onde a gente justifica os resultados, faz uma abordagem mais formal de determinantes, como funções multilineares, e aí você pode justificar completamente bem todos os resultados que vão aparecer na aula de hoje. Certo? Então, vamos começar. A ideia é a seguinte: eu vou tomar isso aqui como uma motivação, tá? Mas, como eu disse, isso é uma abordagem muito ingênua e não faz jus à importância dos determinantes, certo? Mas é o caminho, é um atalho, digamos assim, para se chegar ao que se considera, o que se chama determinante. Então, eu vou colocar da seguinte maneira: suponha que eu, dado a matriz n por n, tá? A gente só vai definir determinante por matriz quadrada, certo? Eu quero chamar de determinante um número real que vai codificar a invertibilidade da matriz, certo? Mais especificamente, né, eu quero, dado uma matriz n por n, né, eu quero encontrar um resultado desse tipo aqui, certo? A é invertível, 6 a C, e aqui, ó, eu quero colocar uma propriedade, tá? Que dependa do determinante, tá? Então, essa é a propriedade que eu vou buscar no início da aula, certo? Então, o que eu digo aqui embaixo, eu quero completar essa frase com alguma condição que envolva o determinante, certo? E a gente vai fazer isso estudando os casos mais simples, né? Quando a matriz tem ordem 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, e assim por diante, tá? O que eu sei no momento, o que sabemos, né, é que uma matriz é invertível se as colunas dela são linearmente independentes, tá? Então, eu vou usar essa ideia para encontrar o tal número real que eu quero chamar de determinante, tá? Então, vou começar a estudar os casos mais simples, tá? No caso, digamos, o primeiro caso que eu vou estudar é uma matriz de ordem 1 por 1, tá? Uma matriz de ordem 1 por 1, como está escrito aqui, não é nada mais, nada menos. Você pega um número real A e coloca ele dentro do parênteses, do colchete, certo? Então, a gente sabe, por exemplo, que se você coloca a entrada dessa matriz, a única entrada é um número invertível, então você sabe que você multiplica essa matriz aqui, a matriz que tem entrada A, depois multiplicada pela matriz que tem inverso de A, isso aqui vai dar a matriz 1, que é a matriz de identidade de ordem 1 por 1, certo? Então, essa vai ser a inversa de A, tá? Então, aqui observa o seguinte: se eu chamar determinante de A, da matriz a entrada que está ali dentro, então eu consigo, obviamente, o seguinte resultado: A é invertível, 6 só C, o determinante de A é diferente de zero. Então, aqui está uma propriedade que envolve determinante, se o determinante for definido dessa maneira, para esse caso particular, que funciona, tá? Então, vamos ver se a gente consegue manter esse tipo de coisa para ordens maiores. Então, vamos estudar o caso 2 por 2, tá? O caso 2 por 2 é... você tem uma matriz, digamos, com entradas A, B, C, D. Então, eu vou olhar as colunas aqui como vetores do R2, certo?
E a gente sabe, como eu disse antes, que essa matriz é invertível, C só C, essas colunas são independentes. Tá? Então, não pode ter uma coluna de zeros, né? Essa primeira coluna aqui, por exemplo, não pode ser uma coluna nula, porque senão ela não seria invertível. Tá? Então, eu posso assumir que a entrada A é diferente de zero. Se ela for nula, aí o C não deve ser, você troca A por C, né? Você faz uma permutação, tá? E para que eu faço isso? Porque eu vou, digamos assim, pego essa matriz aqui, escalono ela, tá? Escalono ela. Eu estou dividindo aqui, estou achando um coeficiente, né? Na minha combinação, na minha operação elementar, eu tenho que dividir alguma coisa por A. Então esse A tem que ser diferente de zero, tá? Mas eu posso assumir que ele seja diferente de zero. E aí eu vejo o seguinte, o que eu entendo aqui? Eu faço essa operação elementar, chego numa forma, digamos assim, essa que seria a forma escalonada, mas para que eu tenha colunas linearmente independentes, esse negócio aqui, ó, precisa ser um pivô, tá? Precisa ser um pivô. E para ser um pivô, isso tem que ser diferente de zero, certo? Então essa entrada aqui, que é exatamente essa, ela tem que ser diferente de zero. Tá? Aqui eu apenas escrevi a mesma entrada com um denominador comum, né? Mas a ideia é que você sabe assim, qual é a condição para que uma fração seja diferente de zero, né? É que o numerador tem que ser diferente de zero. Então, se eu tiver, né, essa fração aí diferente de zero, tem só ser AD menos BC diferente de zero. Então, se eu chamar determinante de A esta expressão, ou seja, isso aqui é um número real, né? Porque A, D, B e C são números reais, tá? Então eu continuo obtendo esse mesmo resultado, porque se isto aqui é diferente de zero, isto aqui é um pivô e essas colunas são LIs e portanto a matriz é invertível, tá? São condições equivalentes. Então eu continuo, né? Se eu definir desta maneira o determinante no caso particular 2 por 2, então eu continuo com o mesmo tipo de propriedade. A invertível, C só ser determinante de A diferente de zero. E agora essa é a expectativa, né? Que eu consiga manter isso para todas as ordens, certo? Então agora o que a gente pode fazer? A gente pode continuar o mesmo tipo de estratégia, né? Qual seja, você pega uma matriz agora 3 por 3, por exemplo, escalona essa matriz e procura entender qual é a condição que você tem que exigir para que você tenha 3 pivôs na forma escalonada, certo? E continuar dessa maneira. Claro que esse processo, obviamente, dá para perceber que quando a ordem n aumentar, vai ficar complicado, cada vez mais complicado, de você obter a forma escalonada e de enxergar qual é a condição que você deve exigir para que ela tenha n pivôs. Então, a gente vai usar uma outra estratégia, tá? A gente vai analisar o cálculo feito antes, caso 2 por 2, tá? E tentar generalizar para n's maiores, né? Da maneira seguinte, ó, a gente vai tentar enxergar um cálculo de um determinante de uma ordem n em função de determinantes de ordem menores. Por exemplo, você enxerga o determinante de uma matriz de ordem n 2 por 2 como alguma coisa envolvendo determinante de ordem 1 por 1, certo? Porque aí você pode tentar generalizar. Aí um cálculo de um determinante de 3 por 3 vai ser alguma coisa em função de determinante de 2 por 2, e assim sucessivamente. Então, a gente vai atrás de uma maneira recursiva de calcular o determinante. Essa é a estratégia. Tá? Então, analisando a fórmula do determinante de uma matriz 2 por 2, tá? Eu vejo que foi escrito dessa forma. Tá? Então, aqui eu vou escrever AB, CD, a matrizinha original, né? Como é que eu estou enxergando essa expressão aqui, ó, que eu escrevo desse jeito, tá? Eu escolhi o elemento A e o elemento B aqui, que significa eu estou olhando para as entradas da primeira linha, tá? Então, isso aqui é linha 1, tá?
E eu estou fazendo o seguinte, ó, eu multiplico, por exemplo, a primeira entrada da linha, eu multiplico pela determinante da submatriz que eu obtive da matriz original A, eliminando a primeira linha e a primeira coluna, que seriam a linha e a coluna que esse elemento se encontra. Aí eu vou encontrar uma matriz 1 por 1, tá? E esse elemento D aqui, ó, eu estou olhando como determinante da matriz de ordem 1 por 1, tá? E faço a mesma coisa no caso D, do caso B, desculpa, tá? Essa segunda entrada da primeira linha, você elimina a linha, elimina a coluna que ele se encontra, você obtém assim uma matriz de ordem 1 a menos, então no caso 1 por 1, certo? E agora você calcula o determinante dessa matriz, porque isso é igualzinho à entrada C, tá? Então eu tive aqui né, esse termo aqui, você teve a gente chama isso de uma soma alternada, né? Soma subtraição. Então eu posso pensar, né, que a matriz, o determinante de uma matriz 2 por 2 foi calculado como uma soma alternada de determinantes de matrizes de ordem 1 a menos, tá? E como é que você faz isso? Eliminando linha e coluna. Tá? E eu elegi, bom, aqui depois eu elegi as entradas da primeira linha, né, para construir essa definição. Tá? Isso aí funciona para 2 por 2, tá? Ah, agora, digamos assim, eu quero escrever uma fórmula para o determinante, uma expressão para o determinante, para calcular em ordens maiores. Então, para melhorar a escrita, eu vou, esse subdeterminante, esse submatriz que eu obtenho eliminando a linha e a coluna de um certo elemento, tá? Aqui, o elemento que a gente chama assim, né, a entrada que está na linha 1, coluna 1, é o A, né? Então, eu vou chamar aqui de essa submatriz A11, A maiúsculo, cursivo, como sendo a matriz que você obtém da matriz original 2 por 2, eliminando a linha e a coluna da entrada 1, 1. Aqui eu vou olhar para a entrada 1, 2, que é essa. Vou eliminar a linha e a coluna dessa entrada. E vou considerar a matriz 1 por 1, né, obtida eliminando essa linha e a coluna. Tá? Isso aqui tem um nome de menores, mas a gente não vai dar nome, certo? Eu só simplesmente vou chamar de A cursivo 1, 2, A cursivo 1, A cursivo. Então, digamos assim, o A cursivo IJ, tá? É justamente você pegar a matriz original, tira a linha I, tira a coluna J, e você vai ficar com uma matriz, uma ordem 1 a menos, certo? Então a expressão determinante fica dessa forma, tá? E agora eu posso, é essa a ideia quero que eu quero generalizar. Aqui eu vou melhorar um pouquinho mais, porque eu vejo o seguinte, ó, essa expressão eu somei, essa aqui eu subtraí, tá? Então eu vou introduzir um termo aí que eu vou chamar de cofator, que é justamente o cara que vai dar essa, né, a soma alternada, né? Porque quando esse I mais J aqui, quando é par, isso aqui soma, quando é ímpar, isso aqui subtrai, tá? Então eu olho aqui para cima e vejo que isso dá direitinho a soma né, da posição IJ, tá? Então, dado uma matriz qualquer, eu chamo de cofator do elemento IJ, da entrada IJ, tá? Então a matriz, agora eu posso falar em matriz N por N, eu pego a linha I, pego a coluna J, então aqui está o elemento AIJ, tá? Então aqui está o elemento AIJ, tá? Então eu vou falar no cofator desse elemento. O cofator desse elemento é o determinante da submatriz que você obtém eliminando essa linha, essa coluna. Então, esse aqui é um determinante de ordem n por n-1 por n-1. E aí eu faço um ajustezinho aqui, tá? Eu faço um ajustezinho aqui. Com essa notação, tá? Então, o determinante, qual é a vantagem dessa notação? É que antes eu tinha uma soma alternada, então eu teria que cuidar onde é que eu somo, subtrai, somo, subtrai. Agora eu tenho uma soma, tá? Então, agora eu vou dizer assim, olha, o determinante se escreve assim, a soma,
né? A soma do produto dos elementos da primeira linha por seus cofatores. Tá? Por seus cofatores. Então, essa é o que eu estou dizendo lá, né? Quer dizer, esse é o que eu ganhei. O determinante de uma matriz é o somatório do produto das entradas, dos elementos da primeira linha, tá? Por seus respectivos cofatores. Então, pega isso como definição. Tá? Antes de escrever a definição, eu vou fazer um exemplo aqui, que depois eu vou querer calcular o determinante dessa matriz por essa nova definição, né? Eu vou escolher a primeira linha aqui e vou querer calcular os cofatores dos elementos da primeira linha. Tá? Então, eu tenho que calcular o cofator do elemento 1, o cofator do elemento 1, 2 e o cofator do elemento 1, 3. Tá? Isso aqui é, na verdade, o que é isso? É menos 1 elevado na 1 mais 1 vezes o determinante daquilo que eu chamei de A11, né? Que é, pega a matriz, tira a linha e a coluna aqui do elemento 11, tá? Vai ficar uma matriz 2 por 2 e você vai calcular o determinante dessa matriz, tá? Nesse caso aqui, vai ser menos 1 elevado na 1 mais 2, vezes o determinante daquela matriz, que eu estou chamando assim, uma cursiva, 1, 2, que significa você elimina a linha 1, elimina a coluna 2, tá? Então vai sobrar o menos 3, o 0, o menos 1, o 2, uma matriz 2 por 2, certo? E esse último, né, por definição, o que é? É menos 1 na 1 mais 3, vezes o determinante dessa matriz, a submatriz 1, 3 aqui, ó, que significa eliminar a linha 1 e eliminar a coluna 3. Tá? E eu vou ficar com essas entradas aqui, e vai dar uma matriz 2 por 2, e eu calculo o determinante dessa matriz. Certo? Então, vamos lá. Eu fiz a continha aqui, né? Por exemplo, no caso do cofator do elemento 1, 1 aqui, ó, tá? Então, tá ali o menos 1 na 1 mais 1. Aqui eu ainda escrevi assim, o determinante, né, da matriz 2 por 2, que você elimina a linha e a coluna do elemento. Então, é isso que você está calculando, tá? E aí você obteve lá, obteve 4. Então, 4 é o cofator do elemento 1, 1, tá? E assim eu faço para o elemento 1, 2, né? Eu pego porque eu estou trabalhando com esse elemento aqui, então é menos 1 na 1 mais 2, eu elimino a linha e a coluna que ele se encontra, então tenho esse determinante aqui para calcular, certo? E aí faço as continhas e deu 6. A mesma coisa com o cofator do elemento 1, 3, né? Aqui está o elemento 1, 3, eu elimino a linha e a coluna dele, tá? Então eu fico com esse determinante aqui, esse fator aqui é exatamente o menos 1 elevado a 1 mais 3, a definição. Então, isso deu menos 10, né? Eu faço essas continhas, tá? Então, o que eu generalizo, tá, é a definição de determinante como sendo o somatório das entradas dos produtos da primeira linha por seus respectivos cofatores. Tá? Então, eu vou escrever de maneira simplificada isso aqui, né? Porque, na verdade, isso quer dizer assim, é o elemento 1, 1, vezes o cofator do elemento 1, mais o elemento 1, 2, vezes o cofator do elemento 1, 2, mais, etc., etc., até o elemento A1N vezes o cofator do elemento 1N. Tá? Esses cofatores aqui, cada um deles, eu tiro uma linha, tiro uma coluna e calculo um determinante e tenho que ajustar o sinal aí, né, multiplicando por menos 1 na I mais J, certo? Então, essa é a minha definição de determinante, certo? Agora, notem que eu vou... Duas observações, né? Por uma questão didática, eu vou dizer que isso aí é a expansão do determinante pela primeira linha, porque eu escolhi a primeira linha, tá? E para fazer a definição. E agora, mas o grande problema disso tudo é esse aqui, tá? Eu não sei mais se eu consigo escrever uma propriedade do tipo A é invertível, C só C, seu determinante é diferente de zero. Porque agora eu perdi o controle completo com relação à independência linear das colunas de A e essa expressão aqui. Quem é que me garante que essa expressão é sempre não nula quando as colunas são independentes, né? Então isso eu tenho que
concluir isso. E para concluir isso, eu vou precisar usar alguns resultados que, como eu disse no início, eu não consigo justificar pela, digamos, ingenuidade da minha definição. Na definição de determinante, certo? E isso vai ficar, então, para uma etapa posterior. Tá? Então, vamos à luta. Certo? Eu vou começar, para a gente brincar um pouco com essa fórmula, né? Eu vou calcular o determinante da matriz do exemplo que acabamos de calcular os cofatores, né? Porque aí os cofatores já estão calculados, né? Essa era a matriz, tá? E eu já tinha calculado os cofatores, né? O cofator do elemento 1, o cofator do elemento 2, o cofator do elemento 3. Tá? Então, pelo que a gente tem ali, o determinante de A é o elemento 1, que no caso é 1, vezes... bom, vou escrever aqui. É o elemento 1 vezes o cofator 1, 1, mais o elemento 1, 2 vezes o cofator 1, 2, mais o elemento 1, 3 vezes o cofator do elemento 1, 3. Certo? Esses cofatores aqui, ó, a gente já havia calculado antes, estão ali em cima. Tá? Então, deixa eu só escrever aqui, né? Isso aqui é o elemento 1 vezes o cofator do elemento 1, 1. Então, isto aqui multiplicado por isso aqui é o cofator. Tá? Aqui tem o elemento 1, o elemento 1, 2 vezes o seu cofator. E aqui tem o elemento 1, 3 vezes o seu cofator. Tá? Então, a gente faz as continhas e descobre que o determinante, por essa definição, é menos 14. Bom, você poderia olhar aqui, vamos ver se as colunas são LD ou LI, né? Mas eu não vou fazer essa conta agora. Tá? Eu vou continuar fazendo uma observaçãozinha, né? Provavelmente vocês aprenderam, todo aluno que chegou aqui na escola básica, provavelmente aprendeu uma regrinha para calcular determinante de ordem 3×3, né? Daí eu vou escolher, né? Eu vou pegar a linha 1, né? Então, esse elemento aqui vezes o seu cofator, mais o elemento 1, 2 vezes o seu cofator, mais o elemento 1, 3 vezes o seu cofator. Tá? Aqui eu já estou escrevendo o cofator, né? Porque quando eu tenho o elemento 1, 1, né? Aquele termo fica positivo. Eu tirei a linha 1 e a coluna 1, então foi esse determinante para calcular, certo? Aqui eu tiro a linha 1, a coluna 2, eu fico com essa matrizinha para calcular o determinante, e esse menos aqui vem justamente de você ter um menos 1 elevado a 1 mais 2, que é ímpar, né? Certo? E aqui a mesma história. Eu elimino a linha 1, a coluna 3, fico com esse determinante 2×2 para calcular. E o menos 1 na 1 mais 3 aqui dá positivo, então eu somo. Tá? Então o determinante fica calculado assim. Tá? Aqui eu simplesmente repeti para a gente, né? Que agora eu calculo esse determinante, né? O produto desses menos o produto desses. Está aqui. Tá? Produto desse menos produto desse, tá aqui, e assim por diante. E aí eu junto, né? Porque agora eu distribuo esses caras aqui, distribuo esse cara aqui, distribuo esse cara aqui e junto. Daí eu botei assim, todo mundo que eu estou somando, digamos assim, eu coloco nessa expressão, e aqui todo mundo que eu estou subtraindo nesse somatório, que é uma soma alternada, lembra? Tá? Então essas aqui são as parcelas que eu somo, e essas aqui são as parcelas que eu subtraio. Certo? E aí, isso aqui remonta a um cálculo que vocês, né, digamos assim, essas diagonais aqui, ó, tá? A gente, exatamente o pessoal que eu estou somando, né? E essas diagonais aqui, ó, tá? É os produtinhos que eu estou subtraindo. Então, aquilo que vocês aprenderam no segundo grau lá como regra de Sarros, né? A gente pegava um determinante, uma matriz 3×3, tá? E aí você repetia as duas primeiras colunas, tá? E aí você pegava o produto dos elementos dessa diagonal, soma, produto dos elementos dessa diagonal, subtrai, tá? E aí você teria digamos assim, o cálculo do determinante de 3×3. Mas eu observo o seguinte, isso aqui só funciona para matrizes 3×3, é uma regra prática,
tá? Não dá para sair aplicando isso aqui em qualquer matriz, de qualquer tamanho, isso não funciona. Isso é um caso particular, tá? O Sarros foi um sujeito que percebeu que tinha uma maneira mnemônica para memorizar o cálculo, né? Para lembrar como é que calcula um determinante de ordem 3x3, tá? Mas a ideia de apresentar isso aqui foi só para lembrar assim, olha, o Wolverine não está inventando uma definição tão esquisita, porque pelo menos bate com o que a gente aprendeu na escola básica, né? Até 3x3, acho que todo mundo calculou determinantes, e até 3x3 a regrinha funciona, como a gente estava acostumado, tá? Agora, antes de continuar, eu quero fazer a seguinte observação, né? Naturalmente, alguém de vocês poderia perguntar por que eu escolhi as entradas da primeira linha? Por que eu elegi a primeira linha? Né? Ou, dito de outra maneira, né? O que acontece com o somatório do produto das entradas de uma outra linha pelos seus cofatores? Certo? Porque aí eu estou dizendo, olha, por que a primeira linha? Por que não fiz a segunda linha? Tá? Então, porque observa que se você pegar isso tudo veio de você analisar um determinante de uma matriz 2x2, né, que era exatamente AD menos BC, né, e eu escrevi assim, eu peguei o A e o B, que eram a entrada da primeira linha, e fiz o determinante da submatriz aqui, tá, tá, tá. Mas eu podia pensar assim, olha, aqui eu tenho o elemento da segunda linha, vezes um determinante quando você elimina a linha e a coluna que ele se encontra, tá? Aqui eu tenho um elemento da segunda linha, multiplicando o determinante da matriz que você obtém eliminando a linha e a coluna que ele se encontra. Então, por que que eu escolhi a primeira linha? E por que que eu não peguei outra? Certo? Essa é a pergunta, tá? Então, para analisar essa questão, eu vou usar a mesma matriz de antes e vou calcular as entradas, os cofatores da segunda linha, tá? Então, da segunda. E depois disso, eu vou calcular o somatório do produto dessas entradas por seus respectivos cofatores. E vou comparar com o que aconteceu no caso do determinante, certo? Então, deixa eu ver onde é que está aqui a minha matriz, tá? Eu vou, digamos, escrever a matriz aqui em cima, só para a gente não perder 1, 2, 3, menos 3, 2, 0 e menos 1, 4, 2, tá? Então, eu vou primeiro, né? Então, aqui está a segunda linha, né? Eu vou fazer o cofator do elemento 2, 1, tá? O cofator do elemento 2, 1 é menos 1 na 2 mais 1, né? Vezes o determinante da matriz, tira a linha 2 e tira a coluna 1, tá? Então, vai sobrar a matriz 2, 3, 4, 2, tá? Isso aqui vai dar, esse termo aqui é menos 1, tá? E isso aqui vai ser, o determinante aqui é 4 menos 12, tá? É isso? E deu menos 8, então isso aqui dá 8, tá? Agora o cofator do elemento 2, 2, tá? Que é esse aqui, certo? Então isso aqui é, por definição, menos 1 na 2 mais 2, vezes o determinante da submatriz que eu obtenho eliminando a linha e a coluna que esse cara se encontra. Então ficou 1, 3, menos 1, 2, tá? Então isso aqui ficou, esse termo vai dar 1, e esse determinante aqui é 2, menos 3, então 2 mais 3, que é 5. Tá? E vamos mudar a cor aqui agora, vamos pegar, né? E agora eu quero o coeficiente do elemento 2, 3. Tá? Então é menos 1 na 2 mais 3, porque eu estou pegando o elemento que está na segunda linha e terceira coluna, tá? Vezes o determinante da submatriz que sobrou, que tem entrada 1, 2, menos 1, 4. Tá? Então isso aqui vai dar, esse termo é menos 1, menos 1, que multiplica esse determinante aqui, que é 4 mais 2, que é
deu 6, então dá menos 6. Tá? Então, aqui calculei os cofatores. Veja que os cofatores aqui, dos elementos, não tem nada a ver com os cofatores que eu encontrei na linha 1. Mas olha só, se eu pegar o somatório das entradas, então é menos 3, vezes o cofator, que é 8, mais a próxima entrada é 2, vezes o cofator, que é 5. Vou botar os cofatores entre parênteses aqui. Mais 0 vezes... Tá certo isso? A menos 3. Ah, tá. 0 vezes o cofator aqui é menos 6. Tá? Então, isso aqui vai dar 24, menos 24, mais 10, isso dá menos 14. Tá? Isso é exatamente o que deu o determinante, que era o somatório das entradas da primeira linha por seus cofatores. Tá? Eu convido vocês, como um exercício, calcule os cofatores das entradas do linha 3 e depois calcule quanto dá, né, o menos 1 vezes o cofator dele, que é o 3,1, mais o 4 vezes o cofator do elemento 3,2, tá? Mais 2 vezes o cofator do elemento 3,3. Tá? Vocês vão se surpreender, porque esse cálculo aqui, ó, vai dar menos 14. Tá? Então, o que eu tenho a dizer é que isso é completamente geral. Tá? O somatório das entradas de qualquer linha, por seus cofatores, dá sempre a mesma coisa. Isso é surpreendente. Tá? E, na verdade, digamos assim, entradas de qualquer linha ou qualquer coluna. Tá? Então, aqui, resumidamente, né, então, eu tenho aqui fórmulas para calcular o determinante. Vejam, essa formulinha aqui, ó, você elegeu uma linha I fixa. Né? Se a matriz A tem ordem N por N, tá? Isso aqui são N somatórios diferentes. Isso aqui são outros N somatórios diferentes. Então, tem 2 N somatórios aqui nessa fórmula. E o que o teorema está dizendo é que todos dão a mesma coisa. Certo? Por exemplo, nesse primeiro aqui, só para ilustrar, se você escolheu a linha 1 para expandir, que é a definição determinante, esse somatório vai ser, você pegar o elemento 1, tá, vou botar assim, é 1, C11, porque quando K é 1, aí quando K é 2, você vai fazer o 12, C12, quando K é 3, você vai fazer o 13 vezes o coeficiente do elemento 13 e assim por diante. Tá? Se você pegar, digamos, a linha 2, tá? Então o I é 2. Tá? Então você vai pegar o elemento 2, quando K é 1, é o 2,1, vezes o cofator do elemento 2,1. Mais, lembra, o I é 2, tá fixo. Tá? Quando K é 2, é o elemento 2,2 vezes o cofator do elemento 2,2. Tá? O A, agora aqui o A, o I está fixo, 2. Quando K é 3, isso aqui dá isso. E continua. Certo? Então, você tem um somatório desse para cada linha e um somatório para cada coluna. Então, você tem 2 N somatórios. O teorema tem que todos eles dão igual a esse aqui, que é o determinante por definição. Então, isso é surpreendente, porque a gente já viu que esses somatórios, os termos dos somatórios são todos distintos, mas a soma é a mesma coisa. Tá? Então, me interessa nesse resultado, como eu disse, esse é um dos resultados que nesse momento eu não tenho como justificar. Como é que justifica isso? Como é que eu demonstro, como é que eu justifico que qualquer que seja a matriz A, esses dois N somatórios distintos dão sempre a mesma coisa? Certo? Isso é complicado. Tá? Mas eu vou usar esse resultado porque eu quero consequência aqui, ó, é que é o seguinte: eu vou calcular, vou expandir o cálculo determinante, escolhendo uma linha ou coluna com o maior número de zeros, né? Porque quando essa entradinha aqui é zero, eu não preciso calcular o cofator dele, que é um determinante de ordem a menos. Imagina que eu estou calculando um determinante de ordem 50 por 50.
Cada cofator desses é um determinante de ordem 49 por 49, certo? Que é monstruoso. Então, se o coeficiente que aparece ali é um zero, eu não preciso calcular. Se a entrada, né? Se a entrada é um zero. Então, eu vou aplicar essa ideia para calcular o determinante dessa matriz aqui. Veja, essa matriz aqui é uma matriz que está escalonada. É por isso que eu estou interessado em calcular o determinante dessa matriz. Tá? Isso aí tem uma matriz escalonada. Tá? E aí eu vou usar a seguinte ideia. Como eu vou escolher, de todas as linhas de colunas, são 4 linhas e 4 colunas, eu escolho aquela que tem o maior número de zeros. Por exemplo, eu vou escolher, por uma questão didática, vou expandir pela coluna 1. Tá? Então é isso que eu vou... Por quê? Porque ela tem várias entradas nulas, né? Os cofatores desses elementos aqui eu não preciso calcular. E todos os cofatores são um determinante 3x3. Tá? Certo? Então é o que eu fiz. Tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Só eu vou pegar esse elemento aqui, porque esses aqui eu não vou nem escrever, porque são todos nulos, os cofatores não interessam. Isso aqui vai ter assim, o determinante vai ser 2 vezes o cofator do elemento 1, mais 0 vezes o cofator do elemento 2, 1, né? Mais 0 vezes o cofator do elemento 3, 1, mais 0 vezes o cofator do elemento 4, 1. Então, esse pessoal aqui não precisa calcular, porque tu vai ficar para o zero. Então, basicamente, eu só fico com esse termo para calcular, que é 2 vezes né, o cofator do determinante da matriz 3 por 3, eliminando a linha e a coluna desse elemento. Tá? Então, tá aqui. Isso. Certo? O elemento era 2. Tá? Esse cara aqui eu posso eliminar, porque é menos 1 elevado ao quadrado. Tá? E aí o que acontece? Essa matriz aqui, ó, ela também é uma matriz escalonada e eu vou expandir o determinante dela. Aqui eu até coloquei assim, né? Mais 0 vezes, né? Aqui eu estou colocando os termos, até botei pontinhos, pontinhos, porque não interessa quem é que está aqui. Isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, não vou calcular. Tá? Então eu vou fazer eu vou repetir, né? Vou repetir o meu, deixa eu despoluir aqui. Tá? Vou repetir, o meu problema é calcular esse determinante, tá? Esse determinante aqui que eu tenho que calcular, e eu vou expandi-lo pela primeira coluna. Porque acontece o mesmo fenômeno, aqui vai aparecer esse elemento aqui, está na posição 1, 1 da matriz que eu estou calculando o determinante. Então, o 1 mais 1 é 2, isso aqui não altera. Então, eu vou pegar o elemento que está ali, 3, tá? E vou multiplicar pelo subdeterminante que aparece aqui. E o resto não interessa, porque vai ser 0 vezes o cofator dele, mais 0 vezes o cofator dele, não interessa quem são esses cofatores. Tá? E agora, nessa matrizinha aqui, ó, eu faço a expansão por essa coluna, né? Esse aqui vai ficar, ele está na posição 1 mais 1, 1, desculpa. Então, vai aparecer esse cara aqui, vezes o elemento 1, vezes o determinante da submatriz, que você elimina a linha e a coluna do elemento dessa posição, mais 0, mas eu não vou escrever mais, tá? E que está aqui, certo? Então, pronto, está aí o cálculo determinante. Tá? Deu 12. Agora, olha só como é que você calculou esse determinante. Ó, tá? Vou voltar na matriz original. Isso aqui é 2 vezes o 3, vezes o menos 3, vezes o 1, vezes o menos 2. Se eu expandir todas as submatrizes que aparecerem pela primeira coluna o tempo todo, tá? Vai aparecer aqui o produto dos elementos da diagonal. Certo? Então, eu estou observando isso. Né? Nesse exercício, o determinante coincide com o produto das entradas da diagonal, que são os pivôs. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês que se eu tiver uma matriz na forma escalonada, tá? Então, o produto das entradas da diagonal, que são os pivôs, vai coincidir com o determinante. Tá? Para isso, basta você expandir o cálculo do determinante sempre pela primeira coluna. Porque observa, a matriz está assim, aqui tem uma entrada,
tá? E ela está na forma escalonada, então aqui tudo zero, tá? Você, quando expandir aqui, interessa só o cofator desse elemento, que você vai multiplicar por ele, tá? Quando você fizer isso aqui, o determinante que sobra tem uma entrada aqui, e tudo é zero, tá? Você vai expandir ele de novo por essa primeira coluna. Esse daqui não interessa. Então, é esse elemento vezes o cofator dele, que é, de novo, uma matriz um pouquinho menor, e assim por diante. Tá? Então, se a matriz, observe, se ela está na forma escalonada, então eu multiplico os elementos da diagonal. E tem o determinante. Certo? Então, o resultado, né, aquele teorema que eu não consegui justificar, me dá como corolário, como consequência, o fato de que é muito fácil calcular determinante de matriz escalonada. Então, é claro, eu agora gostaria de saber se eu posso escalonar uma matriz e depois calcular determinante, né? A gente tem uma técnica, né? Você tem uma matriz A aqui, aplica uma sequência de operações elementares e chega numa escalonada. Tá? E esse determinante aqui é fácil calcular. Então, a pergunta é qual é a relação que ele tem com o determinante da matriz original? É possível, né? Então, a pergunta que eu tenho que responder é isso aqui, ó. Como é que as operações elementares perturbam um determinante? A resposta melhor que eu podia obter aqui, olha, não perturbam. Aí significa que o determinante seria da matriz A e da sua forma escalonada seria o mesmo. Daí é barbada, calcula, né? Você escalona, olha os pivôs e ponto. Mas não é verdade, tá? Não é verdade. Há uma perturbação. A pergunta é saber o seguinte, eu quero saber se eu controlo isso. Então, o próximo resultado dá esta resposta. Esse é um outro resultado que, pela ingenuidade da definição determinante que eu escolhi, eu não consigo justificar, certo? Mas a ideia é o seguinte, ó, eu vou pensar assim, olha, eu peguei uma matriz A, aplico uma operação elementar, obtenho a matriz. Então, aqui, ó, eu vou pensar que eu apliquei uma única operação elementar, tá? E a pergunta é, como é que, né, olho para o determinante de B, olho para o determinante de A, certo? E qual é a relação que existe entre eles, tá? Essa é a minha pergunta. Então, a ideia é a seguinte, ó, se a operação elementar for permutação, então você pegou a matriz A, permutou duas linhas, trocou de lugar duas linhas, obteve a matriz B. Então, o teorema diz que o determinante de B é o simétrico do determinante de A. Certo? Por outro lado, se você fizer uma operação elementar do tipo, eu peguei uma linha e multipliquei ela por uma constante não nula, então o teorema está dizendo que o determinante da nova matriz é K vezes, multiplicar o determinante inteiro da matriz anterior por esse fator de multiplicação da linha. Certo? Então, são perturbações que eu estou podendo controlar. Tá? E, por último, a outra operação elementar que nós conhecemos é essa aqui, né? Você troca uma linha aí pela soma dela com um múltiplo escalar de outra. Então, o teorema está dizendo que essa aí é a que não perturba a determinante. Tá? Então, agora, imagine o seguinte, ó, você pegou a matriz A, aplicou uma sequência de operações elementares, chegou na forma escalonada. Esse determinante aqui você só calcular, é só olhar o produto dos pivôs. Tá? Agora, é só olhar aqui no meio, tá? Quantas operações eu fiz desse tipo, quais operações foram desse tipo e quais operações foram desse tipo. Porque aqui, por exemplo, se você faz uma operação, você vai achar uma matriz A1. Faz outra operação, achou uma matriz A2. Faz outra operação, achou uma matriz A3 e assim por diante, até chegar nesta. Então, você vai olhando qual foi a perturbação do determinante do meio caminho. Certo? E depois, claro, você descobre o determinante dessa e aí você volta para determinar o determinante da matriz A. Certo? E é isso que a gente vai fazer. Esse é o nosso algoritmo
de cálculo de determinantes via escalonamento, tá? Agora, a consequência desse teorema, tá? Que é forte, certo? Como eu disse antes, eu posso calcular o determinante de A via o determinante da forma escalonada, mas agora eu quero chamar a atenção de que a gente sempre pode escalonar uma matriz até a forma escalonada. Eu não preciso usar esta operação, isso aqui é perfumaria, certo? Isso aqui acontece assim quando o aluno, assim, aqui tem, digamos, um 5 e você quer eliminar um 7. Aí você diz assim, olha, uma possibilidade seria, multiplica por menos 7 quintos. Aí você, mas aí você tem que multiplicar toda uma linha por uma fração. Aí o aluno esperto faz o quê? Multiplica essa aqui por 7, multiplica essa aqui por 5 e depois subtrai uma da outra. Que daí ele escapa da fração, tá? Então, daqui até chegar à forma escalonada, esta operação elementar aqui, ó, não é preciso ser feita, certo? Basta que você trabalhe com frações, tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que você pode fazer uma operação, só esses dois tipos de operação, essa não altera, essa só troca o sinal, certo? Bom, então é barbada, né? Porque daí o que acontece? Você olha um escalonamento onde você só usou permutação ou combinação linear, tá? E você obtém esse resultado aqui, ó, tá? Porque esta combinação linear aqui não altera o determinante e esta aqui troca o sinal. Então vai ser assim, cada vez que você faz uma permutação, você troca o sinal. Então, o que você tem que fazer? Você tem que botar um contador no seu programinha de escalonamento, contando quantas permutações foram feitas no meio do caminho. Se for um número par, os determinantes são iguais. Se for um número ímpar, eles diferem por sinal. Tá? Então, eu tenho aqui uma fórmula para calcular o determinante de uma matriz A via escalonamento, desde que as únicas operações elementares sejam desses dois tipos. Tá? Então, o aluno pode virar, professor, não posso mais fazer essa operação aqui? Não, claro, pode. Mas se fizer, tem que lembrar que fez. Porque aí você passou de uma matriz aqui multiplicando por K. Quando você quiser saber o determinante, você tem o determinante da matriz E. Então, você vai ter que, nesse momento, dividir por K. Porque você saiu da matriz A e multiplicou ele por K. E chegou no determinante de E. Então, para evitar essa confusão, a gente diz, olha, só usem esses dois operações elementares, você tem essa fórmula. E agora, né, a, a, a consequência melhor é essa, né? Se você fizer só esses dois tipos de operação alimentar, a gente conclui o seguinte: se A for invertível, as colunas de A são linearmente independentes, eu já sei, e aí cada coluna de E possui um pivô, e o determinante do E vai ser diferente de zero, porque os pivôs são não nulos, e por definição o pivô é não nulo, tá? Então o determinante vai ser diferente de zero. Então você vai ter assim A invertível, o determinante de E é diferente de zero, que é igual ou simétrico do determinante de A, certo? Por outro lado, se A não for invertível, as colunas são dependentes, tem uma coluna sem pivô, significa dizer que o determinante dessa matriz é zero, porque o determinante dessa matriz é as entradas da diagonal principal. Certo? Então, como eles diferem, lembra a formulinha antigamente era assim, determinante de A, que era menos 1 na R vezes o determinante de E. Então, quando isso é zero, isso é zero. Quando isso é diferente de zero, isso é diferente de zero. Porque aqui você tem uma constante não nula, né? Tá? Então, o que você obtém? Você obtém o resultado daquilo que nós queremos. Tá? Uma matriz invertível, 6 só 6 são determinante diferente de zero. Então, isso mostra que a definição que a gente escolheu, ingênua, tá? Ela é boa. Tá? Claro, tem dois resultados fortes aí, que me permitiram concluir o que eu gostaria de ter concluído desde o começo. Tá? Então, o que a gente sabe agora é o seguinte: se aqueles dois resultados
são verdadeiros, então isso aqui também vale. Certo? Então, como eu disse, a demonstração daqueles resultados vai ficar para um texto adicional. Então, vamos começar com um exercício aqui, tá? Eu quero, digamos assim, eu vou usar determinante, tá? Para verificar se as matrizes abaixo são invertíveis ou não. Eu quero lembrar o seguinte: vocês têm um algoritmo para decidir invertibilidade. Basta escalonar e ver quando acontece se tem um problema em cada coluna. Tá? Mas aqui, na verdade, eu quero, só para brincar um pouco, quero usar determinantes para isso. Então, eu vou calcular o determinante dessas duas matrizes. Se deu zero, elas têm colunas LD e, portanto, não são invertíveis. Se der diferente de zero, elas têm coluna LI e, portanto, são invertíveis. Certo? É isso que vai acontecer. Agora, qual é a técnica aqui? Eu disse, então eu vou... O determinante é definido pela expansão pela primeira linha, mas tem um teorema que diz que eu posso escolher linha ou coluna e tal. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou mesclar, tá? A expansão do cálculo do determinante e operações elementares, para brincar um pouco. Porque justamente é o que a gente faz, né? A gente escolhe uma linha, começa assim, escolhendo uma linha ou coluna que tem o maior número de zeros, porque tu evita calcular um cofator. E depois você faz alguma operação elementar para fazer surgir zeros aonde não tem, certo? Então, vamos começar o primeiro item, certo? O primeiro item, eu vou fazer justamente o seguinte, ó, tá? Nesse momento aqui, eu vou fazer duas operações elementares com o objetivo de zerar esses elementos aqui, tá? Observe que essas duas operações elementares não mudam o determinante, tá? Então, significa, aqui eu sei que o determinante da matriz A é igualzinho ao determinante da matriz, eu chamei de F aqui, porque a gente está chamando de E, forma escalonada, isso aqui não é forma escalonada ainda, tá? Mas por que eu, digamos assim, por que não foi até a forma escalonada? Porque agora, ó, aparece aqui uma matriz que é fácil de calcular o determinante, né? Tá? Então, o determinante da F vai ser expandido pela primeira coluna, é 1, tá? Se você quer, então é menos 1 na 1 mais 1, vezes o elemento 1, vezes o determinante da matriz 1, 1, 1, menos 1, que é fácil calcular. Esse determinante aqui é fazer 1 vezes menos 1, que dá menos 1, menos 1 vezes 1, tá? Isso aqui é menos 2, certo? E isso aqui é 1. Então, como a determinante de A é igual ao determinante de F, e o determinante do F eu sei calcular rapidinho, então eu sei o determinante de A, certo? Que é o que eu escrevi aqui, né? A gente sabe que os determinantes são iguais, e aí o que eu fiz aqui foi calcular o determinante do F, e expandido por essa coluna aqui, os cofatores desses elementos eu não preciso calcular, tá? E aí a conclusão é, bom, como o determinante de A é menos 2, ela é invertível, tá? Invertível, ponto. Certo? Agora vamos ao item 2, tá? O item 2, eu fiz aqui uma operação elementar, que é permutar linhas, tá? Então aqui, digamos, se eu chamar essa matriz aqui, vamos chamar de quê? Vamos chamar de A linha, tá? Então, a gente sabe que o determinante de A linha é o simétrico do determinante do A, certo? Agora eu fiz uma operação elementar aqui, ó, que não altera o determinante. Então, e cheguei numa matriz que eu estou chamando de G. Então, a gente sabe que o determinante da G é igualzinho ao determinante da A', tá? Então, vejam, eu quero determinar o determinante da matriz A, certo? Então, eu posso, por exemplo, botar menos aqui, né? Tá? O determinante da matriz A, que eu quero calcular, ele é o simétrico do determinante desta. Se eu souber o determinante desta, acabou. O determinante desta é justamente o determinante desta. Igualzinho. Tá? Agora, o que que acontece? O que acontece é que aqui, ó, eu enxergo duas linhas iguais. Tá? Se tem duas linhas iguais, tem duas linhas linearmente dependentes.
Como essa matriz aqui é quadrada, tem que ter coluna 4 por 4. Ela é quadrada, tá? Então as colunas são linearmente, porque a ideia é que se eu escalonar a matriz G, ela fatalmente vai ter uma linha de zeros, tá? E aí, quando você for multiplicar as entradas da diagonal principal para calcular o determinante, vai dar zero. Então essa aqui eu sei que é zero. Tá? Agora, se o determinante de G é zero, G é igual ao determinante da linha, e A é o simétrico disso, quando é igual ao determinante de A, é zero. Tá? Então tá aqui, né? O determinante de A é o simétrico do determinante de G, que é zero. Por quê? Porque G tem duas linhas iguais, porque então o oposto é menor que T, não é invertível, o determinante é zero. Tá? Então a ideia é a seguinte, ó, quando eu tenho uma matriz muito grande, eu começo a fazer algumas operações, eu posso fazer algumas operações elementares para fabricar zeros em algum lugar onde eu queira, tá? E quando eu faço isso, tá? Porque na verdade o que aconteceu foi, eu fiz a mesma coisa que antes, né? Eu tentei chegar numa matriz onde eu vou expandir por aqui, né? Só que daí você já enxerga a propriedade que a matriz que você obteve já sabe qual é o determinante. Porque se você enxergar que tem colunas LD, o determinante é zero, tá? Isso vale sempre, pelo, pelo resultado que a gente obteve. Tá? Então, a ideia de quando eu preciso calcular determinante é mesclar esses resultados todos, né? Começa expandindo pela onde tem mais zeros, ou fabrica zeros em alguma posição com operações elementares, tá? Só que daí, claro, você tem que saber, né, as operações que está fazendo, que tipo de perturbação isso dá no determinante, né? Não pode esquecer isso, tá? Mas a ideia é essa, você produz zeros em alguns lugares e aí aplica a formulinha da expansão determinante, tá? Mas para no meio do caminho se você enxergar alguma coisa, tipo colunas LD, certo? Então, bom, para fechar o exercício, né, porque o exercício perguntava as matrizes é invertível ou não é invertível, então agora como o determinante é zero, ela não é invertível, tá? E agora fechar a aula com um outro exercício do tipo para a gente, é, digamos assim, brincar um pouco com as operações elementares, né? Suponha que você tem uma matriz aí, ó, que eu chamei genérica, ABCD, né, que o determinante é menos 3, tá? E agora eu quero saber quanto é que é o determinante das matrizes que eu dei ali. Tá? A ideia é a seguinte, você parte daqui, faz operações elementares, tá? Chega na matriz esta aqui, tá? E aí você olha para as operações elementares que fez no meio do caminho, tá? E aí você decide quanto vai dar o determinante. Tá? Esta aqui, por exemplo, deu para perceber o seguinte, ó. Né? Aqui você está com a linha 1 multiplicada por 3, mas na posição 2, tá? E a posição 2 está lá na linha 1. Então você deve ter feito as seguintes operações daqui, né? Você faz a linha 1, você permuta com a linha 2, tá? Então trocou de lugar essas duas aqui. Depois você fez. Talvez eu queira despoluir um pouquinho aqui, né? Se você, digamos, se você faz aqui L1 troca com L2, você vai chegar com coisa assim, D, E, F, A, B, C, G, H, I. Agora você faz linha 2, multiplica por 3. Tá? Então aí você vai ficar com D, E, F, 3A, 3B, 3C, G, H, I. Lembre-se, a gente tem que fazer uma operação por vez, tá? L3, você substitui menos duas vezes L3, tá? Então você vai ficar com D, E, F, 3A, 3B, 3C, menos 2G, menos 2H, menos 2I, que é a matriz que você tem ali, tá? Então a ideia é o seguinte, ó, o que aconteceu com o determinante?
aqui, ó, ele mudou de sinal. Tá? Então, esse aqui tem determinante igual a 3. Deixa eu mudar a cor. Tá? Determinante igual a 3. Essa matriz. Esta matriz aqui, ó, você multiplicou por 3. Tá? Então, essa aqui, o determinante vai ser 3 vezes o valor do determinante da anterior, que é 3. Tá? Então, eu já estou com 9. Tá? E daqui para cá, você multiplicou por menos 2. Então, você tem menos 2 vezes o determinante da matriz anterior, que era 9. Tá? Se eu não errei contas, então eu vou dizer, olha, o determinante dessa matriz aqui é menos 18. Tá? Menos 18. Certo? Certo? E agora, eu acho que eu tenho essa matriz. Agora eu vou querer... Bom, deixa eu despoluir, que eu acho que eu não quero guardar muito. Tá? Aqui, né, eu gostaria de ver que você tem uma coisa do tipo assim, observa que as linhas e colunas aqui, o que é linha numa é coluna na outra, né? Então, a gente tem que pensar um pouco como faz isso aqui, né? Aqui tem um probleminha. Não, acho que eu fiz uma bobagem. Assim, eu vou fazer o seguinte, né? A ideia é você olhar para a transposta, né? A transposta dessa matriz aqui, tá? Transpondo. Tá? É A, D, G, D, E, H, C, F, I, tá? Aqui eu tenho A mais 2C, né? Então eu vou fazer agora essa matriz aqui, eu vou fazer uma operação alimentar que vai ser a linha 1, substitui pela linha 1 mais duas vezes a linha 3, tá? Daí eu vou chegar em A mais 2C, D mais 2F, G mais 2I, tá? Aqui eu já vou, né? Bom, aí teria B, E, tudo igual, mas agora eu vou, essa linha aqui, ó, eu vou pensar que eu multipliquei ela por menos 2, tá? Então ficou menos 2B, menos 2Z e menos 2H. E aqui ficou C, F, I, certo? Então, eu tenho a ideia é a transposição não altera o determinante. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho essas duas matrizes aqui, ó, e eu, vamos dizer, expando faço o cálculo determinante usando essa linha, produto dos elementos dessa linha pelos cofatores, deu menos 3. Aqui, ó, eu pego e uso a coluna 1, tá? Que os cofatores vão ser os mesmos, tá? Então vai dar a mesma coisa. Isso é o segundo, é o primeiro teorema aquele que eu não justifiquei, né? Que você tanto pode expandir por linha ou coluna, tá? Então, digamos assim, ó, uma coisa que eu não tinha observado, mas a determinante de A e o determinante da transposta de A é igual, tá? Aquele teorema diz isso, porque expandir o determinante aqui pela linha I é a mesma coisa que expandir o determinante pela coluna I nessa aqui. Como é a mesma coisa, pronto, dá igual. Tá? Então, até aqui eu tenho menos 3. Aí eu fiz uma operação elementar que não alterou determinante. E depois eu fiz outra operação elementar que multiplicou o determinante por menos 2. Tá? Então, o determinante desse aqui é 6. Certo? O determinante é 6. Tá? Então, eu fico por aqui. Certo? Esse é
basicamente, o que a gente quer é introduzir para vocês a definição determinante, para que ele serve, e, fundamentalmente, eu quis deduzir um cálculo eficiente para determinantes, tá? Baseado no escalonamento, certo? Então, eu tive que entender quais são as perturbações das operações elementares em relação aos determinantes, certo? Então, eu vou ficando por aqui, tá? Deixa eu voltar e vamos encerrar, então. Tá? Tenham todos uma boa semana.